Olá pessoal, boa noite. Câmara, boa noite, seja bem-vinda pela primeira vez. Deixa eu ajeitar aqui um pouco essa câmera enquanto o pessoal aí vai acessando. Eu vou arrumando aqui. Pessoal do replay aí, boa noite, sejam bem-vindos. Espero vocês aqui algum dia, na segunda-feira. Daniel, seja bem-vindo. Pessoal aí vai, Raíssa, tudo bom? Pessoal aí tá acessando. Acho que vocês estão me vendo bem. Eu tenho que só posicionar aqui o computador. Estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bacana? Enquanto o pessoal vai acessando, eu só quero avisar que eu não tô com a garganta hoje muito boa, então peço desculpas se por acaso eu começar a tossir aqui, mas tem um copinho de água para me ajudar caso eu tenha uma crise aqui de tosse. E eu quero começar também agradecendo os e-mails que eu recebi, as mensagens que eu recebi da semana passada. Andressa, Leonardo, boa noite, bem-vindos. Rodrigo, sejam bem-vindos. Eu recebi uma mensagem que eu vou compartilhar que eu achei muito legal do nosso encontro da semana passada, que a gente falou do desmame. A mamãe Cristiane, eu não vou estar falando sobre o nome porque eu não perguntei se eu poderia estar falando do caso dela, mas ela agradeceu o Periscope, ela assistiu o replay. Tem muitas mamães que terminam vendo o replay pelo horário, né, que estão botando os filhotes para dormir. E é interessante que ela está no processo de desmamar, mas estava sendo difícil para ela, né? Estava sendo doloroso, estava sendo... ela estava se sentindo triste com o processo do desmame. E ela compartilhou aqui, mandou uma mensagem que ela não tinha percebido que ela estava desmamando, né? Ela estava ainda achando que poderia talvez amamentar por muitos anos e estava entendendo que era do filho apenas esse processo, né? Enquanto que a mãe tem um processo importantíssimo e esse desmame acontece por parte da mãe também. Ela agradeceu, eu que agradeço você ter assistido, você ter mandado esse e-mail, que bom que te ajudou, que bom que você refletiu, que a mãe precisa entender que faz parte, né, do crescimento, do desenvolvimento da criança. Uma outra mensagem que eu quero compartilhar, na verdade eu estou recebendo algumas perguntas sobre temas de grávida. Tem algumas mamães, inclusive papais, bacana que os papais aí estão participando, me perguntando se eu não vou fazer periscope sobre coisas da gravidez. Então, na verdade, pelo menos até setembro ou até novembro, não, porque para quem está acompanhando a Mamãe Mulher, eu fiz toda uma sequência cronológica, né? Eu comecei exatamente falando da gravidez. Nós falamos dos trimestres, falamos de todo o processo da gravidez e a gente está seguindo um bebezinho imaginário, estamos seguindo aqui uma sequência imaginária, então amamentação, primeiros cuidados, sono. É como se a gente está chegando um pouquinho agora na criança. Então, está começando a entrar temas mais da criação, né? Que eu também trabalho como criação. Mas eu vou disponibilizar vídeos, não sei dizer exatamente o mês, mas no futuro próximo eu vou estar abrindo no site da Mamãe Mulher um acesso onde vocês vão estar participando e vendo, interagindo com esses vídeos. Semana passada também o tema do desmame teve bastante mães que procuraram, que não conseguiram assistir o replay, que o Periscope só fica 24 horas, para quem não sabe. Então perderam a reprise e não tem mais, eu não tenho gravação dessas aulas aqui, né, desse nosso papo. Mas é breve, no futuro bem próximo, acho que estamos falando aí de mais uns 2 meses, eu acho. Eu vou estar abrindo o nosso canal do YouTube, então Mamãe Mulher também vai estar lá, eu também vou estar lá falando com vocês no YouTube, tá bom? E o tema de hoje, deixa eu pegar aqui uma pesquinha só para mim não esquecer de nada. A gente vai falando de introdução a sólidos, exatamente porque tem essa cronologia, então a gente está falando de uma criança que foi desmamada e que vai entrar com sólidos. Eu não vou falar necessariamente de como introduzir os sólidos, quando introduzir, como é que eu faço essa introdução. Também não vou falar de receitas, né? Então, o que é que eu vou falar? Vocês podem estar se perguntando aí o que é que exatamente eu vou falar, se eu não vou dizer como é que introduz sólidos e se não vou falar de receitas.
eu vou estar falando dessas emoções que está por trás dessa mãe ao introduzir os sólidos. Até porque esse papel de como introduzir é do pediatra, é do nutricionista ou do nutrólogo, né? Esses são os profissionais que vão te ajudar nesse processo de como é que você faz, quais são os sinais que o bebê demonstra que está pronto. Existe toda essa análise que é muito mais pertinente vocês estarem falando com o pediatra, que não é a minha expertise, e também não vou estar passando aqui receitas, né? Mas falar do eu, até porque esse é o trabalho que eu trago aqui como consultora de maternidade, como coach, que eu ajudo vocês nesse processo. E para quem está aqui assistindo pela primeira vez, eu não sei se tem gente nova aqui, eu sou Jéssica Costa, sou fundadora da Mamãe Mulher, sou consultora de sono, criação e coach de pais no desenvolvimento dos filhos, e toda segunda-feira estamos aqui nos encontrando. E hoje, para falar de introdução aos sólidos, exatamente sobre o lado eu que está por trás dessa introdução a sólidos. Por que isso é tão difícil? E essa é uma pergunta que eu quero começar, que vocês me respondam. O que é que vocês sentiram, ou o que é que vocês estão sentindo para quem está fazendo introdução a sólidos? Qual é o sentimento que vocês têm? Quem está fazendo introdução aos sólidos aí pode colocar um S de quem está fazendo tá passando exatamente agora por essa fase de estar fazendo a introdução aos sólidos. O pessoal está acessando aí, mas tentem já me dizer o que é que vocês sentiram, né? O que é que vocês estão sentindo, o que é que representa essa introdução aos sólidos, que está muito ligado com o desmame, né? É exatamente uma coisa sobrepondo a outra. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo o processo do desmame, eu estou introduzindo esses sólidos. Então, às vezes, o introduzir os sólidos representa também aquela angústia, aquela necessidade de manter o seu filho pequenininho, de manter o seu filho bebezinho. Então, existe também um pouco do reflexo, né, de toda a análise que fizemos do desmame, dessa mãe que está querendo, por algum motivo, que ele fique ainda pequenininho. Mas, seja qual for a sensação, né, essa emoção do que é que vocês estão sentindo, algumas mães colocaram no nosso grupo medo, angústia, então vem bastante sentimentos rotulados como negativos. Angústia, ansiedade, medo, tudo isso está norteando essa mãe, esse pai também, né, os cuidadores que estão fazendo essa introdução aos sólidos. Mas qual é o significado desses sentimentos, né? Por que a gente tem esses sentimentos? Basicamente é porque é uma coisa nova. E tudo que é novo assusta. Então é muito prático, é muito cômodo e é natural. O ser humano ele tende a querer ficar naquilo que já é de praxe, né? É a famosa zona do conforto. No trabalho, profissionalmente, nós somos assim, na vida pessoal, na amizade, em tudo. O nosso cérebro, ele realmente, ele tende a fugir do novo, porque ele reconhece que é uma coisa nova. E se é novo, vai dar trabalho para que ele processe essas informações. Então, introdução aos sólidos significa um novo mundo que está se aproximando. E essa é a parte que o cérebro dessa mãe processa. Eu falo a mãe porque geralmente é ela que está fazendo, né, pela licença maternidade, por outros motivos, quase sempre é a mãe que faz esse processo de introdução aos sólidos. E essa mãe, ao fazer essa introdução aos sólidos, esse cérebro, ele entende que, opa, lá vem uma coisa nova. E aí liga-se o sinal de alerta. Eu já fiz e foi super tranquilo. Foi um teste de paciência novo mundo mesmo. E quando vem esse novo mundo, é exatamente isso. Esse cérebro, nosso cérebro, isso é do ser humano, não é que é errado, né? Nem certo nem errado, não existe isso. Mas o cérebro, ele tende a querer deixar esse novo mundo para lá. Esquece ele, isola ele, bloqueia ele. Deixa eu ficar aqui, que tá super favorável, como fala a música aí, tá tranquilo, tá favorável. Ele vai querer ficar naquilo que ele conhece, que ele domina. Isso é o nosso organismo, isso é do ser humano. Então, o novo, ele assusta, e esse novo termina sendo bloqueado pelo cérebro e traz esse medo, essa angústia, essa apreensão, essa inquietude. Então, a gente termina bloqueando um pouco esse novo e mantendo no caso, a amamentação por
um tempo, eu diria até que prolongado no sentido de ser exclusivo, né? Não é que a amamentação está errada, mas a amamentação exclusiva vai chegar num período que vai passar a ser crítico pelo desenvolvimento da criança, exatamente pelo que a gente estava falando na semana passada. Mãe de Lilo acabou de entrar aí, boa noite. A gente está aqui compartilhando quais foram os sentimentos na introdução de sólidos, ou o que é que vocês estão sentindo para quem está passando por essa fase agora. E que tudo isso é reflexo desse mundo novo que aproxima. O bebê ele começa a engatinhar, dando um outro exemplo aqui, e o que é que os pais fazem? Praticamente coloca tapume na casa toda, coloca todos as quinas e pontas da casa, sai colocando, fica parecendo uma academia de tanta borracha e almofada que tem pela casa. Porque é o medo desse bebê ao engatinhar e também quando ele anda, de cair, de se machucar. É natural. Então são essas coisas novas que nos dão, que causam essa apreensão, né? E às vezes a gente fica um pouco preso. E esse é uma análise bacana da gente fazer, que não está errado o cérebro dar esse bloqueio, é natural. Se a gente fizer uma comparação com o nosso trabalho, existem coisas que a gente percebe que a gente não quer começar e a gente evita, né? Seja um projeto novo, uma atividade nova, uma pessoa nova que chegou no seu setor, só que é muito mais transparente pra gente, adulto, para algumas pessoas, e a gente percebe esse novo e a gente tenta bloquear essa coisa nova, né? Um emprego novo, um desafio novo, uma oportunidade nova, dentro do seu próprio trabalho, de você ir para outro setor, você às vezes se pergunta, será? Não sei, aqui tá bom, não sei, eu acho melhor não. É o seu cérebro tentando te convencer que aquele novo não presta. E isso acontece na introdução a sólidos, só para que, né, a gente entenda. E é errado? Não. É certo? Não, não se trata de certo e errado. O que a gente tem que tomar muito cuidado é quando esse medo começa a paralisar. Quando essa insegurança começa a nos paralisar. Aí sim a gente pode tomar um certo cuidado. É bacana fazer um trabalho com o pediatra. A dependente até cresce um pouco para acompanhamentos terapêuticos, porque essa mãe ela está ficando paralisada nesse processo de introdução aos sólidos e em todas as outras coisas novas que vai acontecer, você dá uma paralisada. Então acontece de mães ficarem na amamentação exclusiva até 1 ano de idade. Foi compartilhado no início dessa semana, no início do final de semana, um bebê com mais de um ano e basicamente só com amamentação. Então, o bebê que não faz nenhuma refeição ao dia. Então, a gente já está percebendo que é uma coisa que paralisou essa mãe e ela não conseguiu ajudar o seu filho a desenvolver. Eu sempre trago isso em todos os nossos encontros e vou estar sempre falando a mesma coisa. Qual é a missão, qual é a função, qual é o desafio dos pais? É educar, é formar, é ajudar, é orientar. E isso significa levar o seu filho naquela nova fase. Luciana, boa noite, bem-vinda, conseguiu acessar, não é? Ela sempre assiste aí nas reprises. Tá ausente do grupo também, do WhatsApp, tá ausente, tem que comparecer mais lá, falar mais com a gente no grupo do WhatsApp. Então a gente tem que entender que a gente como mãe, mamãe Joyce também tá aqui presente, tudo bom? Eu vi que você botou lá seu comentário no grupozinho. A gente está aqui já numa segunda análise, a gente já dividiu um pouquinho o que é que vocês sentem, o que é que vocês sentiram, coloca aí também, compartilha com o pessoal qual é o sentimento que vocês tiveram ou têm. Eu sei que as duas já passaram, já fizeram a introdução, né? Então o que é que vocês sentiram ao introduzir, como é que foi essa introdução de sólidos. Todo esse sentimento tem a ver com essa análise que a gente está fazendo agora, de que o novo, ele assusta, e por assustar, por ser uma coisa nova, o cérebro tende a bloquear. E a questão é não fique paralisada quando é uma coisa nova, para qualquer coisa da vida. Seja maternidade, seja você pessoa, você mulher, você mãe, você esposa, você amiga, você profissional, seja o que for. O novo ele aparece para dar um novo aprendizado. Porque vamos encarar o novo como se fosse uma onda. Então uma onda vem, faz aquele turbilhão, faz aquela confusão, aquele verdadeiro alvoroço, um furacão na nossa vida, mas quando essa onda passa, fica a oportunidade, o aprendizado que vocês aprenderam.
uma mistura de ansiedade com medo. Isso tudo tem que ser muito bem discutido até com o pediatra, talvez com o pai, compartilhar isso com o pai, porque às vezes é esse novo que está se aproximando, ele assusta tanto que paralisa. E esse é um problema, né? Em qualquer situação da vida a gente vai ter essas ondas, e se a gente não perceber que essas ondas é a oportunidade de aprendizado, de crescimento, são oportunidades. Uma introdução a sólido é uma nova onda que está vindo na vida. Comigo foi tranquilo, amamentei exclusiva até 6 e iniciei os sólidos aos poucos. No finalzinho eu vou deixar umas dicas bem específicas de introdução a sólidos, já que o tema é introdução a sólidos, nós temos que falar também um pouquinho, né, sobre isso. Mas eu estou trazendo basicamente 3 pontos dessa emoção que está por trás desse processo. No final eu vou deixar uma dicasinha aí. Quando a gente tem essas ondas que nos tiram do lugar, termina que assusta, mas a gente não pode se paralisar. A maioria, e talvez todas as mães que perduraram com a amamentação exclusiva depois de 6, 7, 8, 9, 10 meses, são mães que ficaram paralisadas. O medo paralisou, o medo bloqueou. Né? Eu fiz até um post lá nas redes sociais falando sobre isso. Quando o medo paralisa, quando é que você tem que até pedir ajuda, quando é que você tem que perceber que esse medo está lhe paralisando a ponto de lhe tirar a sua função de educador. Né? Pai, mãe, somos educadores. E até que ponto esse medo não está te paralisando e você está deixando de fazer o seu papel de educar, não só na introdução aos sólidos. Então não é errado. A gente precisa estar só se perguntando se está sendo uma angústia normal, vamos dizer assim, uma ansiedade natural, ou se está sendo algo que está te paralisando, né? Uma comparação a gente no trabalho, né? Porque é mais fácil quando a gente pensa na gente como adulto para depois entender o mundo dos bebês. Quando a gente vai fazer uma reunião, uma apresentação ou qualquer coisa a público, você sempre tem aquela ansiedade, você sempre tem aquele frio na barriga, você sempre tem aquela palpitação exagerada. Então você vai ter você vai ficar desnorteada até você começar a sua apresentação, a sua reunião, seja lá o que for, e aí você toma o eixo novamente, toma prumo lá da sua apresentação, da sua reunião, e aí as coisas fluem. Isso é insegurança antecipada, né? Então você está tendo uma insegurança, você está antecipando a situação. Isso acontece muito na introdução a sólidos, a gente fica antecipando situações e isso vai nos dando insegurança e vai nos paralisando. A última pergunta, exatamente, que é o terceiro nosso tópico aqui, antes da dica, é o que é que a gente pode fazer para mudar. Exatamente a parte difícil. Na verdade, é fácil, mas não é simples. É fácil porque se a gente mencionar que a gente só precisa se perguntar se eu estou ficando paralisado ou não, se eu estou ajudando no processo de introdução a sólidos ou qualquer outra coisa ou não, é fácil, né? Porque você se pergunta, mas até que você diga para você mesmo, eu estou de certa forma ficando um pouco bloqueada, estou ficando um pouco paralisada, o medo está me coagindo, né? Me coibindo. Então vocês estão deixando de fazer coisas por esse medo. Até aí é fácil, vocês conseguem ter essa análise, é verdade, eu sinto que eu estou deixando de fazer tal coisa, eu não estou dando tal fruta porque tenho medo que se engasgue. Eu ainda não dou tal coisinha assim porque eu tenho medo que se engasgue. A palavra medo está sempre presente nos discursos das mães de introdução a sólidos e de muitas outras coisas também. O medo, ele sempre aparece. E o medo aparece porque é a coisa nova. É uma coisa nova, então você vai ficar com medo. O que é que eu posso fazer então para não ter medo? O que é que eu posso fazer para diminuir essa ansiedade, essa angústia, para que de repente eu não me paralise? É algo realmente difícil de praticar, porque é só a prática que vai nos tirar o medo. Então vocês precisam, nós, né, precisamos nos permitir. A gente precisa nos permitir. Primeiro ter a consciência de que é aprendizado, de que não é certo, de que não é uma ciência exata, né? Não é uma coisa tão regra de 1 mais 1 é igual a 2, então vai dar certo pra mim, vai dar certo pra ela. O que deu certo pra um filho não vai dar certo pro outro. Para uma criança deu certo o BLW, para outra não vai dar. O próprio processo BLW, que é uma técnica de introdução, né, que é comendo
comendo a fruta, a comida como um todo, né? A gente não amassa e não faz papinha, você realmente dá a fruta como um todo. Esse é um processo que se a mãe tiver medo, não vai funcionar. Então a gente precisa se permitir, conhecer, arriscar, experimentar. Tem algumas teorias que falam que todo sucesso da introdução de sólido significa experimentar. Então a regra é, tem que experimentar. Não, nunca, não quero, não gostei, isso vale até para criança. 2, 3 anos que já sabe o que quer e o que não quer. A regra é muito simples, é igual ao futebol, a regra é clara, tem que experimentar. Então, quando você experimenta com seu filho, faz junto com seu filho, o processo fica muito mais dinâmico e muito mais gostoso. Então, tem que se permitir. Tem que errar, tem que experimentar, tem que arriscar, tem que tentar. E aí você tem que, quando você vai tentando, quando você vai arriscando, essa é a mensagem que você manda para o seu cérebro de que, olha, não é tão perigoso assim, não é tão arriscado assim. O novo não é tão perigoso quanto parece. Porque quando você arrisca, você torna aquele novo em algo real. Então, o futuro que o cérebro estava entendendo que era uma coisa perigosa e nova e que ele estava tentando bloquear, de repente vira presente, se tornou uma experiência concreta, vocês realmente compartilharam, seja lá o que for, mas você fez aquilo com seu filho. Então, o seu cérebro vai, opa, até que é até interessante, até bacana, né? Gostei até de fazer isso. Então a gente precisa se arriscar, experimentar. É a prática que vai estar dando essa mensagem ao seu cérebro. Eu tinha muito medo de engasgo, eu ficava em pânico com alguns alimentos. Essas palavras são muito fortes, essas palavras são muito carregadas e a gente precisa ter muito cuidado até, né? Medo, pânico. É impressionante, mas seja qual for o tema, seja qual for o assunto, seja qual é o tipo de atendimento que eu faço ou até e-mails que eu recebo, medo está sempre presente nas nossas conversas, né? Medo disso, medo. Então comece a se perguntar o que é esse medo? Por que eu tenho tanto esse medo? Será que foi uma experiência minha e eu não quero passar para meu filho? Será que foi uma experiência, enfim, dos seus pais, do seu marido? Experiência dos outros é a experiência dos outros. A experiência do seu filho vai ser do seu filho. Vocês vão ter que fazer tudo de novo, ou até mais ou menos, ou provavelmente mais. Mas as experiências de cada um é de cada um, né? Não é porque a minha se bem que antigamente eu não tinha toda essa etapa, né? Mas vamos dizer, né? Porque a minha introdução ao sólido foi um fiasco, que a da minha filha vai ser. Então as experiências não podem ser replicadas, né? E isso já faz com que a gente perca um pouco o medo. E a gente precisa arriscar, a gente precisa experimentar mais, a gente precisa se ousar mais, ter menos medo e fazer mais práticas, né? São basicamente essas nossas reflexões. E quais são as dicas que eu deixo então aqui para vocês? Específico, né, desse tema de introdução à maternidade. Essa era uma primeira dica, na verdade é uma regra que você precisa experimentar, seja lá o que for, experimente. Isso é muito bacana já depois de 2 anos, né? Não quero, experimenta. E de preferência, experimenta junto com seu filho. A dica número 2, façam as refeições e o preparo junto. Como é que isso vai ser válido para um bebê de meses? Claro que você não vai botar seu bebê de 6, 7 meses para estar fazendo. Mas vocês podem fazer as refeições juntos, na mesma hora, façam no mesmo horário, sentem na mesa, não importa que a dele é pura papinha ainda, mas façam as refeições juntas. E coloca, assim que possível, teu filho, mesmo pequenininho, para ver você fazendo essa comida, né? O experimentar e o envolver no preparo é super importante. Se essa criança pequenininha já vê você preparando, com 1 ano e meio, ela prepara junto. 2 anos ela prepara junto. Não vai preparar comida, mas ela vai começar a participar desse processo. Então, essa é uma outra dica. Quando as crianças participam do processo, do preparo, elas tendem a ter uma boa introdução aos sólidos. Isso é válido para as crianças que já estão na creche, na escola. Botem elas para prepararem a merenda, bota para preparar o lanchinho, vem aqui preparar o seu lanche. Envolvam as crianças, mas o que acontece? As mães não envolvem porque tem medo. A palavra medo aparece de novo. Porque eu tenho medo de se machucar, porque eu tenho medo de se cortar, porque eu tenho medo dele sujar. Tira todos os objetos
pérfuro cortantes, né? Óbvio, para não ter nenhum tipo de acidente. A sujeira vai acontecer, isso é inevitável, mas faça com que ele participe desse processo, né? Ele vai experimentar, ele vai participar do preparo, vocês vão comer juntos, façam essa refeição juntos, né? São essas 3 dicas que tá em muitas literaturas, até o famoso livro Crianças Francesas Não Fazem Manha. Tem o segundo livro, que é Crianças Francesas Comem de Tudo. É um livro muito bacana que fala bem até dessa parte de alimentação. E qual é o segredo? Experimentação, o preparo junto, e vocês fazerem essas refeições junto, aquela coisa sagrada. Refeição junto, no mesmo horário e tal, tal, tal. E sobre introdução aos sólidos, assim, bebezinho mesmo indo para o sólido, é bacana também a gente não amassar os alimentos, né? Na verdade, não triturar, porque a gente está fazendo praticamente a famosa papinha, mas é a papinha tá quase que água, né? Uma água grossa, né? Não tenham medo do amassado. E aí não sou eu, Jéssica, que falo, né? São pediatras, inclusive a doutora Ana Patrícia, que me acompanha, na Mamãe Mulher, e também a minha filha, já sempre fala isso. Façam a massa, né? Não faça aquela coisa como se for bater no liquidificador, passar, processar no mix, porque com isso você não faz a criança o processo do maxilar. Ela precisa aprender esse processo da língua, esse processo do dente, esse processo da mastigação. Vamos imaginar que antes ela fazia sugar, ela sugava, e agora ela vai mastigar. Percebam, né, a diferença que é a gente tomando qualquer líquido no canudo e a gente fazendo uma refeição, comendo sólido, é muita diferença. E a criança precisa desenvolver isso, ela vai fazer esse processo todo no maxilar, saliva que vai estar sendo liberada. Então esse corpo, esse cérebrozinho do bebezinho vai estar processando todas essas mudanças, todas essas informações, essas novidades. Então comecem a fazer aquela coisinha amassadinha. Primeira papinha, né? Tá só na amamentação. Vai passar para os sólidos. Começa sempre com aquela frutinha, né? Natural, todo pediatra indica isso. Mas não faça aquela fruta como se fosse batida no liquidificador. Façam coisas amassadinhas, isso ajuda bastante. E uma outra dica que bastante mãe me procura desesperada, que o filho não pega a mamadeira de jeito nenhum, porque estava na amamentação, e como é que pega a mamadeira, porque meu filho não pega e eu vou voltar a trabalhar. A gente cria uma expectativa muito grande do filho pegar a mamadeira e a gente quer que o filho pegue da noite para o dia, de um dia para o outro. E a gente termina forçando muito, né? A gente insiste muito tempo para aquele bebê pegar a mamadeira. Esse é um aprendizado que a gente tem que fazer como todos os aprendizados, na verdade, né? Porque a gente tem que entender que o bebê, ele não conhece aquilo. Então, como tudo que está sendo novo para o bebê, a gente precisa ter muita calma, ter muita paciência, ensinar a longo tempo. Mãe vai voltar a trabalhar, começa esse processo com 1 mês antes. Não deixa para fazer isso com 5 dias ou 10 dias antes. Não quer dizer que você vai dar o teu leite na mamadeira. É apenas o ensinamento de usar a mamadeira. Pode ser o seu próprio leite, para você manter o leite materno, mas ali é um bico, é uma borracha, é duro, é um formato diferente do seio. Então o bebê não está acostumado com aquilo. O que é que ele vai fazer se ele não está acostumado com aquilo? É uma coisa nova para ele. Ele vai largar a mamadeira. Meu bebê pegou mamadeira quase com um aninho. Eu usava copinho, ou então um copinho, aquele toque copinho, tem as colherezinhas também que funcionam, mas na maioria das vezes, por que a mamadeira não dá certo? Porque a gente começa, vamos dizer, um pouco tarde para que essa mãe retorne a trabalhar, e isso cria aquela expectativa e termina causando aquela verdadeira confusão, porque você vai com muita sede ao pote, você bota muita pressão no bebê, você força demais o bebê e ele não pega. E pode acontecer até pequenos traumas, né, do bebê com aquela mamadeira. Então vamos entender que é uma coisa totalmente nova, totalmente diferente. É um bico, é um plástico. Não tem a mesma temperatura do seio, não tem a mesma textura do seio. É totalmente diferente. O líquido que sai é tudo diferente. Então, como é que eu vou ensinar meu filho a pegar a mamadeira
primeiro tendo esse entendimento de que a coisa é completamente diferente. E a segunda, que é a dica que quase sempre funciona, a gente precisa fazer isso com certa constância, mas com intervalos. Então eu vou fazer isso como a cada hora, ou no máximo a cada 2 horas, eu vou tentar por 2 minutos, 3 minutos e paro. Eu não vou ficar 30 minutos direto dando a mamadeira. Pega, meu filho, pega a mamadeira, porque a mãe tem que voltar a trabalhar, pega a mamadeira, pelo amor de Deus, porque a mãe tem que ir pra rua resolver coisa. Não é assim que essa criança vai pegar. Então você molha por fora, né? Coloca o seu próprio leite. De preferência não coloca água, né? Porque conhecer uma coisa nova com água já é difícil, né? Então o seu leite, água de coco, chá, suco, tem muitas coisas, né? Claro, conversa com o pediatra para estar alinhado com o pediatra do que é permitido. Mas vocês vão tentar, eu tô falando de um bebezinho de Wesley. Ou eu não sei se eu não sei se vocês estão aqui no Periscope certo. Aqui a gente está falando de criação de filhos. Não sei se vocês são pais, né, para não estar fazendo o bloqueio desnecessário aí de vocês. A gente aqui está falando de introdução a sólidos para bebê. Eu recebo, inclusive, não tem muito tempo, tem poucos dias que uma mãe estava conversando comigo isso, e meu filho não pega a mamadeira. E quando você vai conversar, você vê que a mãe ela força muito a mamadeira. Então vocês vão fazer, o bebê tem 6 meses, tem 7 meses, né? Tá saindo mesmo da amamentação exclusiva. Vocês vão fazer 2 minutos, 3 minutos no máximo. Parou. Depois de 2 horas, vocês vão tentar de novo. Mais 2 minutos. Para. Depois de 2 horas, novamente. E aí vocês vão perceber que cada vez mais você vai conseguir aumentar de 2 minutinhos para 3 minutinhos. Vocês vão conseguir fazer isso com mais tempo. Opa. Vocês vão conseguir ensinar cada vez mais um pouco, né? Então, tenta colocar por fora o líquido para que prove, para que sinta o que tem ali dentro, né? Dentro daquela mamadeira tem, bacana, tem um suco legal, tem uma água de coco, tem alguma coisa docinha. E aí vocês vão aumentando. Daqui a pouco você já vai estar 5 minutos e eles já vão estar engolindo um pouquinho. É um verdadeiro teste de paciência. Gente, era isso, basicamente era isso. Eu só quero deixar aqui o recado da próxima semana, no próximo Periscope, a gente vai falar de creche ou babá. Qual a idade? Nossa, honestamente, eu acho que não tem idade, né? E aí, não é só a Jéssica também que fala isso, até porque eu não sou nutricionista, não sou pediatra, mas o Dr. José Martins, que é a nossa referência de pediatra, não fala de refrigerante, no mínimo, antes de 2 anos de idade, hipótese alguma. Depois, também não é desejável, porque é muito açúcar, né? Na próxima semana, estamos aqui segunda-feira, né? Toda segunda-feira, 9h30, eu vou falar sobre creche ou babá. Então, essa criança já está praticamente ficando sozinha em casa, né? Essa mãe já fez um processo de desmame, já introduziu os sólidos e agora ela vai decidir se deixa com a creche ou se deixa com babá, imaginando que essa mãe vai voltar a trabalhar, né? Então, na próxima segunda-feira a gente vai se encontrar para falar sobre isso. Também é bem bacana esse tema. Vem bastante questionamentos também para mim do que é melhor. Então, a gente vai falar sobre isso segunda-feira. Tá bom? Vou deixar aqui meus contatos. Eu sempre boto aqui o cartãozinho, que é melhor. Cuidado com o refrigerante, Bruno. 71, tá? Eu sei que tem gente que vê de outros estados aí. 991731446. O e-mail é atendimento@mamãemulher.com.br. Nosso Facebook, Espaço Mamãe Mulher. O Instagram, Mamãe Mulher. Não sei se deu pra ver direitinho, acho que deu. A gente vai estar fazendo o nosso primeiro curso de sono, né? Pra quem não sabe, eu sou consultora de sono. E a gente vai estar fazendo 6 de agosto. Primeira mão. Eu ainda não divulguei, não oficializei pra ninguém, nem nas redes sociais. Mas fiquem atentos aí às nossas redes sociais, porque a gente vai vamos abrir as inscrições essa semana ainda, com promoções aí para as primeiras inscrições, tá bom? Então, vamos fazer nosso primeiro curso de sono, vamos falar de técnicas para ensinar o bebê a dormir, vou apresentar dentre os 27 especialistas de sono, com as suas técnicas mais usadas. E aí eu coloco a minha experiência também de quase 2 anos de consultora de sono, as técnicas que, ó, são infalíveis, que dá super certo.
Gente, tá bom? Grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Segunda-feira estamos aqui às 9h30 para falar mais um pouquinho de criação com filhos. Grande beijo, sabedoria e paz.